Fala VK, começando mais um podcast da VK Digital, podcast que abordamos temas como marketing digital, vendas e agora inteligência artificial. Isso aí, estamos na nova era, é 2025 e se você ainda não está procurando como implementar inteligência artificial no seu escritório, na sua empresa, você vai ficar para trás. Sou Caio Vasconcelos, sou fundador da VK Digital e estou aqui com meu head de vendas, o Anakin. Fala VK, bom... Esse podcast aqui a gente vai abordar algumas coisas bem importantes, alguns segredos aqui que a gente tem para você performar mais em 2025. Então, presta muita atenção, pega uma caneta, pega Isso aí, também estou junto com o Matheus, que é o nosso gerente de tráfego, é ele que cuida ali da nossa operação e que ajuda o time no dia a dia ali a desenvolver um papel melhor. Fala, Matheusão. É isso aí, VK, vai ser um papo bem produtivo aqui, certeza que você vai conseguir sair com vários insights. Legal. Anakin e Matheus, eu já quero puxar um tema com vocês que é bem interessante. Um tema que é bem interessante. Inteligência artificial. Hoje a gente começou a implementar dentro do escritório e eu queria que tanto você desse uma opinião do que você acha dessa nova fase, dessa nova implementação que a gente está fazendo aqui para colocar uma inteligência para fazer o pré-atendimento. E depois eu queria que o Matheus comentasse qual que é a importância das IAs, que existem várias ali na nossa operação, no processo de criação, no processo de otimização. Então fala um pouquinho, Anakin, qual que é a importância da IA nas vendas? Não, muito bom. O Matheus ele vai conseguir abordar mais estrategicamente da onde que veio essa nossa ligação com a IA ali. Claro que está bem incentivado no mercado hoje, isso ajuda a gente também. Mas a gente começou a ver o quanto de praticidade ela estava levando para a gente na operação no dia a dia. E a gente começou a ver algumas coisas que a automação não conseguia praticar que a IA faz. Né? Então a gente começou também a treinar uma IA. Hoje a gente está com a Bianca lá no escritório, né? A gente está ajudando ela a entender como contornar a objeção, como ela atende o cliente, como ela vai praticar o mesmo script que a gente tem no dia a dia ali. Né? E isso 7x7, né? Isso, depois do horário comercial e no final de semana. Exatamente. Então, assim, é uma mão que nunca abandona ali, né? E é muito bom, porque é um atendimento muito mais produtivo, porque ela não vai ficar só em um roteiro específico da automação, mas ela vai poder abranger outras áreas ali, trazendo muito mais qualidade no atendimento, deixando o cliente muito mais curioso para um próximo passo, para uma ligação que a gente vai fazer, para uma reunião que a gente pode marcar, né? E o mais legal, ela vai seguir a mesma linha de pensamento que a gente tem, porque a gente está treinando ela ali. Então, assim, para a parte comercial, é extremamente efetivo exatamente pelo ponto que você trouxe. Ela está trabalhando 24 horas. Legal, né? Matheus, e aí pegando esse gancho aqui do Anakin, a gente que cuida ali de campanha, são mais de 50 contas nesse momento que a gente está cuidando. O quão seria importante hoje, vamos falar de IA e de automação, né? Porque muitos clientes ainda não conseguem colocar uma IA. O quão importante é para um cliente ali, para um advogado que a gente está atendendo, para um escritório que a gente está atendendo, ter uma automação, ter um IA ali no seu pré-atendimento? Cara, 100%. Porque hoje em dia, dependendo do tamanho do escritório, do quanto vai investir em anúncios, tem um fluxo muito alto de mensagens. É humanamente impossível uma pessoa ela conseguir atender ali 10 leads, 20 leads ali a cada hora e atender com qualidade. Sim. Algo que a IA consegue fazer. Ela, igual você comentou, é 7x7, 24 horas. Ela está aprendendo sempre, né, com o que ela está errando. A gente vai sempre ali moldando ela, melhorando ela. Então, é 100% importante, porque você consegue filtrar. Por exemplo, a IA ela já vai entrar, ou a automação, e você, quando o humano for assumir o atendimento, ele já vai saber se aquela pessoa, por exemplo, qual área que ela está buscando, se ela quer resolver alguma coisa de previdenciário, de trabalhista, de família, qual que é mais ou menos o caso dela, o que ela está esperando. Então o humano já vai atender ali, porque é importante ter o toque humano, só que quando ele começar, ele já vai ter uma base para conseguir sucesso. Ou seja, além de ganhar tempo, ganhar efetividade, né? Hoje o que eu vejo assim, o principal é que ela separa do que é metodologia do que é consultivo. Uma vez que ela entende o que ela tem que fazer, ela vai seguir aquele protocolo. E a gente que é humano, que a gente tem o tato, a gente tem a expertise, a gente tem o conhecimento de área, a gente vai poder ser consultivo naquilo que é favorável ser consultivo. Então ela divide as tarefas de forma perfeita. Né? Traz ali praticidade e o consultivo na hora necessária. Ou seja, o que você está me dizendo é que o vendedor ali que estiver no pré-atendimento, o humano mesmo, porque mesmo que com IA a gente tem que ter a pessoa ali atendendo, ele vai focar só no lead que é bom. Exato. Né? Porque é o lead que vai atender ele.
Enquanto isso, tem uma IA que, poxa, o lead não respondeu. Ela está lá acompanhando, fazendo follow-up até o momento que essa pessoa ela dá uma abertura ali para uma ligação, para uma reunião, e aí pronto, agora é o momento que precisa de um humano realmente. E o follow-up é importante, né? Sim. Alguns advogados não praticam ainda, mas é algo que a gente sempre fala lá dentro do escritório, que você precisa ali ter de pelo menos 7, 8, 9 contatos para você ter um sucesso ali, aumentar a sua chance de conversão. Sim. Ou seja, o lead chegou, se você não tentar falar com ele pelo menos 7 vezes, eu não estou falando 7 vezes no mesmo dia, né? Claro, senão você vai ser bloqueado ali pelo cliente. Mas, montar um fluxo de cadência ao ponto que você consiga abordar esse cliente no Instagram, por ligação, por e-mail, em redes sociais, assim você aumenta muito mais as chances do seu fechamento. Ou seja, se você coloca um IA, ou até mesmo uma automação, que o próprio sistema da Como, que a gente tem ali, já coloca hoje, para fazer um pré-atendimento e você deixar o seu vendedor focado em recuperação de lead, em atender um fluxo de cadência, a gente está falando aí de aumentar a taxa de conversão sem mexer no investimento em tráfego do cliente, né? Sim, com certeza. Ou seja, se a gente não mexe no investimento do cliente, a gente está aumentando o seu lucro, porque ele não está gastando mais para ter isso. Então, assim, é o que a gente tenta implementar lá na VK, né, para os nossos clientes. Focar um pouco mais no comercial, porque o marketing a gente está fazendo, né? Então, a gente vai ajudar ele a gerar demanda, a gente vai ajudar ele a postar melhor no seu Instagram e a gente ainda vai ajudar ele no seu comercial, o que monta a nossa tríade, né, dentro do escritório. São os 3 pilares que a gente trabalha. E você que está no comercial, Naquim, fala um pouquinho mais dessa tríade lá da VK. Como é que ajuda você a vender mais? Como que você se sente sendo vendedor dessa tríade da VK Digital? Cara, eu gosto muito de poder dizer que na nossa casa de ferreiro o espeto também é de ferro, né? Brincadeiras à parte, mas assim, hoje eu mesmo estava numa reunião com um cliente nosso que ele está iniciando a estrutura ali de organização de Instagram, landing page, identidade visual, né? E aí a gente já estava conversando sobre a parte comercial. O que é o mais interessante? A gente também faz tráfego para a gente, né? Chega muito lead de tráfego. No mês passado, a gente teve negociações vindas diretamente do tráfego e negociações do que a gente chama de rebarba do tráfego, né? Que vem ali o lead que ele passou num anúncio e pausou no nosso perfil, viu um post, curtiu, engajou, começou a seguir ou clicou no link da bio para entrar em contato no WhatsApp, enfim. Né? É o lead que ele não veio diretamente pelo anúncio. Só que isso só acontece efetivamente de uma forma legal, interessante, que vai gerar resultado com um perfil organizado. E é por isso que a gente sempre deixa organizado o perfil dos nossos clientes também. Porque a gente sabe que não adianta a gente só fazer movimento para dentro de um perfil que está totalmente desorganizado, que não vai gerar retenção nenhuma. Né? E olha só que legal, no mês passado, a maioria das vendas, a gente pode colocar em 95%, foram desses leads que passaram pelo nosso Instagram e entraram em contato com a gente, né? Então você vê como é a importância. É um lead que ele vem, ele fica mais qualificado porque ele passa pelo nosso perfil, ele passa algumas barreiras ali de confiança, de credibilidade, ele entende o nosso trabalho e aí ele tem algumas dúvidas. Agora é a hora de tratar no comercial. A gente trata isso no comercial, a gente tem padrões, né? Aí tem o follow-up que você abordou, tem técnicas de atendimento, né? E por aí vai até chegar ao fechamento. Então, a mesma coisa que a gente faz hoje para nós é a mesma coisa que a gente explica para os clientes. Né? Então, existe uma forma correta de trazer esse pessoal e aproveitar dessa tríade. Porque o tráfego vai gerar o movimento, o orgânico vai gerar qualidade para o movimento. E agora o comercial só precisa bater a venda. Ou seja, se alinhar tudo isso, é muito difícil do cara não bater a meta dele. Cara, é igual eu brinco. Só se ele não quiser bater mesmo, né? A gente brinca quando vai ter reunião. Se você não vender é porque você é ruim. Tá legal. Matheusão, aí levantando essa bola aqui que o Anakin trouxe, que é da nossa tríade. Você fica na linha de frente ali cuidando dos nossos anúncios. E a gente passou por um período que não foi tão fácil assim, até a gente acertar a campanha, até a gente conseguir realmente ter uma previsibilidade ali na formação dos leads, né, na geração dessa demanda para nós aqui. Eu queria que você comentasse alguns dos nossos desafios que a gente teve em 2024, né? Eu sei que a gente passou por muita coisa ali até que a gente acertasse a mão. Então, entrando até no assunto de um momento que a gente prospectava todo tipo de empresa, do momento que a gente nichou, o que você acha que fez a VK Digital sair de um ano de 2023 que não investia nada em anúncio para o ano de 2024 que a gente só captava cliente via anúncios? Boa pergunta. Cara,
o Anakin abordou um ponto muito importante, que é a parte do Instagram, do orgânico. Em 2023, a gente não anunciava e a gente também não tinha uma frequência de posts no Instagram. A gente não tinha uma identidade visual forte, a gente não tinha um Instagram bonito mesmo, instagramável, né? Pensado para o comercial, né? Exatamente. Então, o que aconteceu no ano passado foi que a gente começou a anunciar exatamente em janeiro. Foi dia 9 de janeiro, que é a primeira campanha que a gente subiu. Legal. E a gente começou aberto, procurando empresário, procurando sem iniciar especificamente. E foi dando certo no começo, E né? foi dando certo, a gente começou a receber uns leads, que o nosso processo recebe o lead, agenda uma reunião e faz o fechamento. Conseguimos, mas o principal foi a gente criar essa consciência no lead na parte orgânica. Porque não adianta nada, ele viu o nosso anúncio uma vez, a gente chamou a atenção dele, aí ele quis saber mais, mandou uma mensagem, entrou no perfil, foi vendo os conteúdos que a gente foi postando, a gente foi ganhando seguidores, foi ganhando autoridade, a gente faz o Bom Dia VK lá, o Anakin todo dia faz, quando a gente não faz tem gente que fala, cadê o Bom Dia VK? Então a gente vai criando esse senso ali de movimento também, né? Isso, esse senso de comunidade, digamos assim, com o pessoal que segue e acompanha a gente, vê os bastidores, que é muito importante. Sim. E isso ajuda o tráfego pago. E além disso, a frequência de criativos, né? Até a gente achar o nosso campeão, que é o que traz mais volume, que é o que trouxe mais vendas, mais reunião marcadas. Sim, e pra você ver, a gente começou com uma estratégia no início do ano e mudou 100% a nossa estratégia no final do ano. E mesmo com a mudança de estratégia, a gente foi tendo resultado. Meses com mais resultado, meses com menos resultado. E essa é a diferença de clientes que investem com uma constância. No final do ano, a somatória vai dar certo. Porque você foi constante durante o ano inteiro. A gente não teve resultado positivo todos os meses. Deve ter umas 50 campanhas lá. Exatamente. A gente foi testando campanha, foi validando campanha, validando criativo. Um monte de landing page. Validando o objetivo também e dando certo e dando errado. Mas na somatória deu tudo certo. A gente fechou com um ano aí com mais vendas do escritório e a gente não parou de tentar. O que acontece com muitas empresas hoje, muitos escritórios de advocacia, depois que iniciam o tráfego, faz 2 meses e desistem de rodar anúncios. E assim, uma coisa que é muito importante, às vezes até acertou a mão, muito bom. E nós achamos um caminho muito legal. Só que agora que a gente achou o caminho legal, por exemplo, a gente sabe que tem um anúncio ali da OAB que está performando muito bem. Não pode falar. A gente sabe que tem um anúncio que está performando muito bem. Agora, a gente vai gravar o mesmo anúncio de formas diferentes. Por quê? A gente quer cada vez mais performance. E, às vezes, um detalhe dentro do vídeo vai trazer muito mais resultado. Então, realmente trabalhar para performance, trabalhar para que cada vez venha mais resultados. Exatamente. Né? E aí você trouxe um ponto legal. A gente analisou que a gente teve um criativo bom e agora a gente vai fazer uma variação desse criativo praticamente com o mesmo texto e com uma peça de roupa diferente. E aí que para mim que entra a importância de você, às vezes, terceirizar o seu setor de marketing. Né? Por quê? Como que uma pessoa interna vai conseguir pensar nessas soluções? Sim. Como que a pessoa interna vai conseguir pensar nessas saídas? Porque o que se diz da grande base de testes que a gente fez, de validações que a gente fez, foi porque a gente roda mais de 50 contas no escritório. Sim. Então a gente vai vendo o que está dando certo em um cenário, o que está dando certo no outro e vai replicando, igual a gente faz com os nossos clientes. A gente tem uma metodologia validada, a gente sabe o que dá certo, o que é bom para iniciar, e só que o que é bom hoje não é bom daqui 3 meses. Sim. O que é bom hoje não é bom no final do ano, igual aconteceu com a nossa estratégia. Ou seja, você precisa o tempo todo estar se inovando. Sim. Ou seja, não adianta você executar uma coisa hoje e querer que ela fique boa até o final do ano, senão nossa profissão não ia existir. O mercado digital é assim, né? Se você pegar a inteligência artificial, há 3 meses atrás já está muito defasada do que está hoje. Hoje já avançou muito. E eu queria entender com vocês, a gente já tirou muitos escritórios de advocacia que tinha marketing interno para puxar para a gente cuidar das campanhas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa importância de um escritório de advocacia não se preocupar ali com sua gestão de tráfego, dele conseguir terceirizar essa parte, dele conseguir delegar essa parte aí para uma assessoria, para uma agência, até mesmo para um gestor, dependendo do caso. Sim, eu acho que o que eu mais ouço hoje nas reuniões é ninguém é polvo, né? Essa que é a verdade. Todo mundo tem 2 braços e uma cabeça, né? Então, ou assim, é o bichinho lá, né, do jogo. Não, polvo mesmo, o animal. Entendi. Porque ninguém tem 8 braços, né? Para executar a petição, para estar ali em audiência,
para estar fazendo gestão, para estar alinhando estratégia, para estar mexendo em campanha e por aí vai, né? Então, assim, e mesmo que tenha uma pessoa dentro do time, uma pessoa não vai performar igual a equipe da VK, que são 10 pessoas, cara. E o advogado vai contratar o estagiário de marketing, mas vai pedir para fazer um processo, para fazer uma outra coisa. E acontece muito, tá? Né? Exatamente. Então, assim, olha só o cenário. A gente tem planos lá no escritório que com pouco mais de um salário mínimo, a empresa já tem nossos anúncios rodando, já tem a edição dos criativos para rodar e um time de especialistas para cuidar das campanhas ali. Então, quando eu penso assim do escritório individualizar e contratar interno, não acho que compense financeiramente para ele. Porque, pô, você tem uma empresa pelo preço de um funcionário, só que essa empresa tem 10 pessoas, para mim a conta fecha muito mais. Porque são 10 pessoas que vivem no mercado, são 10 pessoas que fazem isso há 4 anos e são 10 pessoas que já sabem o caminho das pedras para esse advogado ter resultado, para essa empresa ter resultado. Então, entre hoje, aconselhar um escritório a delegar o seu tráfego ou deixar interno, minha recomendação 100% é que ele deixe interno, pensando em resultado. Porque eu sou dono de empresa, vocês veem a correria que é. Pô, é financeiro, é contratos, é contratação, é cuidar do time, é cuidar dos processos, são várias coisas. O advogado não passa diferente disso. Matheus como gerente, ele quase que não veio no podcast hoje porque estava cheio de demanda para executar ali. É verdade, tava complicado hoje. Ele olhou para mim e falou assim, bicho, isso aí vai dar não, velho. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Não é só gestão de tráfego, é a gestão de tráfego que faz a diferença. Exatamente. Se fosse só subir a campanha, não precisava de 10 pessoas. Ficava só o Caio quando ele criou a empresa. Ficava lá até hoje. Ficava lá, mas tem toda a estratégia por trás, tem todo o know-how que a gente carrega. E esse é uma coisa importante, porque existe muito apertador de botão que se dá bem, às vezes. O cara, hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião, esse doutor ele tá fazendo sozinho, ele comentou assim comigo, cara, essa campanha específica deu muito certo, mas assim, eu não sei por que deu certo. Então, eu tenho muita convicção que isso aqui pode parar de dar certo a qualquer momento e eu não vou saber o que fazer. Ou seja, é uma falta de previsibilidade, cara. Exato. Você tá fazendo uma coisa na sorte. E assim, com todo respeito, eu acho que uma empresa não tem que ser tocada na sorte. Exato. Acho que a empresa precisa de planejamento, eu acho que ela precisa de estruturação, acho que ela precisa de plano, né? Tipo assim, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer. Exatamente. Então, assim, se uma empresa hoje não tem isso muito bem definido, muito bem alinhado, a tendência é que aconteça igual esse doutor. Chega um momento que ela fica num ponto cego e não sabe para onde vai correr. Exato, e o ponto que ele me trouxe foi exatamente esse. Cara, eu quero poder contratar, só que como é que eu vou contratar se eu não sei se vai dar certo ou não a campanha? Se ela vai continuar performando amanhã, né? E é exatamente esse o ponto, previsibilidade, porque você só consegue crescer, escalar, se você sabe que você investindo X sai Y, né? Senão lascou tudo. Isso. E a única maneira, para mim, de ter previsibilidade é você investir em alguém que já tem histórico. Exato. Sim. Então, por exemplo, qual que é o sentido de um advogado que tem um escritório, tem funcionário, colocar um iniciante ali para começar? Isso considerando a pessoa que já tem uma estrutura, né? O advogado que está começando, beleza, o investimento é menor, quer testar, quer validar. Mas, um cara que já tem estrutura. Vamos falar da estrutura de um escritório de advocacia que a gente acha que é o ideal. São 2 advogados, normalmente sócios. Sim. Um advogado júnior ali para cuidar da parte burocrática e chata. E um SDR. Exatamente. Com isso aqui já dá para fechar uns 60 contratos? Tranquilamente? O que vocês acham por mês? Sim, dá um número bem realista. Oxe, dá pra brincar ali. Chutando baixo uns 25 contratos, né? 25, 30 vai. 25, 30. Chutando 25, baixo. 30. Um SDR, por acaso você não sabe o que é SDR, é a pessoa que faz atendimento comercial. Um SDR, ele consegue atender ali uma média de 25 leads por dia. Tranquilo. Fora os follow-ups. Né? Então, assim, dá pra fazer muita coisa. É 25 novos leads chegando ali pra você. Se o você. escritório ainda faz as reuniões online, igual a gente tem alguns parceiros que também fazem, fica muito mais fácil de escalar esse número aí. Sendo que é um SDR e os 2 advogados fazem um fechamento ali, né? Sim. E tem ali o estagiário para fazer a parte burocrática, de documentação e tudo mais. Sim. Então, assim, a gente está comentando dessa estrutura aqui já pensando em processos validados. Claro que o ideal é crescer, contratar mais pessoas e delegando a operação. Só que no começo eu acho que isso aí tá legal. Sim. Já fica legal já. Entra ali uma automação no trabalho que a gente vai colocar para ter uma pré-qualificação. Exatamente. Por que isso aí dá certo, né? Porque tem automações funcionando junto. Exato. Não dá para querer fazer tudo na unha. Tudo na unha. Fica difícil. Fica difícil. E até mesmo entrando nesse assunto de fazer tudo, de executar tudo, né?
Uma das coisas que a gente fala muito, que ainda dá muito trabalho, mas que é muito funcional, é a questão do social selling, né? O novo social selling aí, né? Que um tempo atrás era criticado de abordagem no Instagram, e agora foi construído uma nova ideia de captação através da famosa rebarba do tráfego, né? Que deixa muito lead aí solto, muito lead parado ali. Sim. Eu queria que vocês dois se complementassem nessa resposta aqui, porque a gente vende muito isso para os nossos clientes e a gente faz muito isso no escritório. O que é a rebarba do tráfego e como que o cliente pode utilizar essa rebarba do tráfego para vender mais, para conseguir fechar mais contratos, fechar mais clientes. Ô, Matheus, fala da rebarba do tráfego e complementa também sobre o custo de leads que estão chegando. Está aumentando o custo de lead, está aumentando o custo de aquisição, o custo de remarketing também está ficando mais caro. Já aproveita para abordar esses pontos. Cara, o custo dos anúncios ele sempre vai aumentar, essa é a tendência. Não tem como. Primeiro que a gente paga em dólar, né? Se o dólar for aumentando, a gente já naturalmente já tá. Segundo, que cada dia tem mais escritório crescendo e querendo anunciar. Investindo mais. Sim. Então, oferta, leilão, né? Oferta e demanda, é um leilão. Você vai acabar pagando mais caro para encontrar as mesmas pessoas que estão ali. Então, isso acontece. Só que, se você pegar o seu custo por fechamento de contratos, você consegue reduzir isso. Isso é um ponto interessante também. A gente não gosta de olhar só o número de leads que você vai receber. A gente pensa ali também nos contratos que vai fechar, qual que é o custo por contrato, qual que é o seu ROAS. Então a gente consegue diminuir isso. Como? Com um social selling bem feito. Porque a gente está trazendo pessoas que veem um anúncio, às vezes não chamam por algum motivo. Eu sou esse tipo de pessoa, às vezes eu não chamo não do anúncio. Às vezes eu clico no perfil lá, eu curto um post, eu sigo. Segue. Às vezes curto o anúncio. Eu respondo um story. E esse é a rebarba, porque a pessoa não veio diretamente pelo tráfego. Ela se interessou pelo tráfego, depois disso, no Instagram, ela te contatou para fechar. E se você não tem o Instagram ativo, você não consegue fazer com que essa pessoa tenha vontade de entrar em contato com você. Ou seja, se você não cuida do seu Instagram, você não tem retenção. Isso. Se você não tem retenção, você está jogando o dinheiro fora. Cara, porque você está investindo para as pessoas chegarem ali e você não está conseguindo manter elas lá dentro. Quantas vezes eu entrei num perfil a partir de um anúncio, tava sem stories, eu achei que não tava mais acontecendo nada. Achei que, tava com verba de anúncio, os caras deixaram lá para ver se saía alguma venda ou outra. Então, nem engajei. Agora, acontece muito de eu entrar em anúncio, ao invés de eu entrar em contato no WhatsApp, eu vou lá, vou ver o stories, eu curti um stories, Exatamente. Vou mandar uma mensagem dependendo ali no direct, né? E aí que entra a grande jogada. Agora, como é que você vai trabalhar esse pessoal, né? Ele já entrou em contato, ele já deu um passo, né? Agora a gente tem que ajudar ele a subir a escada, né, de valor ali. Então, o social selling ele vai entrar nesse momento, né? Vai ter muita gente que vai seguir você ali, vai ter muita gente que vai mandar mensagem no direct, vai ter gente que vai curtir algum anúncio, vai curtir algum post, né? E a partir disso a gente trabalha, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de a pessoa seguiu, eu já mando uma mensagem, poxa, seja bem-vindo, não sei o que, vou puxando uma conversa, vou entendendo uma dor. Existe algo específico que a gente faz na conta da VK, algo específico que a gente faz na conta do Caio, né? Porque o Caio também está à frente da VK, então a gente precisa utilizar isso como uma ferramenta, né? Para o cliente, que é o advogado, cara, é um recurso maravilhoso. Porque se você é advogado e não faz social selling, se você faz social selling, na verdade, está saindo na frente de muitos outros concorrentes, que a maioria não faz. Tranquilamente. O advogado, todo mundo quer falar com ele, claro. todo mundo quer E claro que o advogado não vai chegar oferecendo serviço, até porque não pode, né? Exato. Existe um código de ética aí para seguir, Exato. o pavimento da ordem lá, que ele precisa respeitar. Mas, você dá boas-vindas para os clientes, perguntar se ele tá com alguma dúvida. Cara, com certeza alguém tem uma dúvida jurídica aí para perguntar para você. Sim. Exato. Ninguém segue o perfil de um advogado à toa. Ninguém segue à toa. Todo mundo segue por algum motivo. Ou seja, às vezes, você não tá nem querendo fechar um advogado agora, você não tá nem precisando. Mas se você consegue impactar essa pessoa que não está precisando, quando ela precisar, ela vai lembrar de você. Sim. É por isso que a geração de conteúdo precisa ser constante, porque existe o tempo de compra, o tempo de aquisição. E esse tempo aí ninguém nunca sabe qual é o tempo de cada pessoa, né? Então, assim, tem pessoas que são vira pai com 20 anos, tem pessoas com 30 anos. Quer dizer que elas não queriam ser pais? Não, elas queriam, só que em tempos diferentes. Sim. E a mesma coisa no Instagram. Quer dizer que eu não quero fechar um advogado? Não. Quer dizer que eu não preciso agora. Exato. Ou seja, você trabalhar no seu Instagram, você gerar o conteúdo ali para você ficar se posicionando o tempo todo, e o tempo todo falando todo dia, toda semana, todo mês, te ajuda a fechar clientes no futuro. Porque você não faz um trabalho no orgânico para agora, você faz nele para o futuro. O que é pro agora
é mais para a parte de tráfego pago, Sim. que já gera uma demanda ali, o pessoal já entra no seu WhatsApp. Mas quando as pessoas entendem que o orgânico é no longo, médio prazo, aí o jogo muda para os escritórios de advocacia. Exatamente. Exato. E é muito bom também porque assim, o perfil ele vai se otimizando. Você vai estar em contato ali com o pessoal no dia a dia, você vai entendendo o que para eles é interessante, né? Isso vai te dando mais ferramentas ali para abordar da forma correta, né? Entender o que o pessoal realmente está te procurando e utilizar isso também para tráfego, né? Porque agora você sabe qual o movimento que está gerando realmente recurso para você. Muito legal. E isso otimizado para quem está querendo na hora, aí é onde o tráfego ele vai realmente abastecer ali os fechamentos. Legal. E aí eu queria mudar de assunto aqui agora e entrar um pouquinho na parte do tráfego pago mesmo, que é Show. que é a fonte dos leads ali para os clientes. Pergunta básica de todo advogado. O Google ou Meta Ads para advogados? Depende muito do nicho. Mas Resposta de engenheiro, né? Esse daí todo mundo quer fugir. Os dois funcionam muito bem, mas o Google Ads tem uma tendência forte ali para advogados. Como que é uma estrutura de Google Ads para advogados hoje? O que a gente tem que considerar? Como que a gente analisa? Cara, a gente pega uma campanha de rede de pesquisa, que é quando você pesquisa normalmente lá no Google. A gente faz um estudo de palavras-chave de fundo de funil. Então, a gente não vai colocar uma palavra-chave ampla, tipo advogado São Paulo. A gente pode até colocar uma palavra pequena ali, só para caso alguém procure. Mas a gente vai procurar advogado, a gente vai colocar advogado, especialista em direito do trabalho, em auxílio acidente. Sim. A gente vai procurar fazer um estudo de palavras-chave. É a busca que uma pessoa qualificada vai buscar. Exatamente, porque a pessoa que fala, advogado em São Paulo, você não sabe se ela quer um advogado Trabalhista, previdenciário, família. Exatamente. E aí a gente tem também os anúncios, que a gente coloca títulos ali baseados também no que a pessoa busca. A gente pode colocar localização também, a gente pode colocar um site links, tem algumas coisas mais técnicas ali que a gente faz. E uma landing page bem estruturada ali, né? Uma landing page com autoconversão, com uma headline interessante, um botão ali, nada muito apelativo, porque não podemos por conta da OAB, tudo dentro dos conformes. Sim. Mas essa é uma estrutura ali padrão ali que a gente tem que funciona muito bem. Então, resumidamente, a gente faz um estudo de palavras-chave, colocando as que a gente quer aparecer e excluindo as que a gente não quer aparecer. Advogado gratuito, defensoria pública, advogado de graça. Isso tudo a gente exclui porque são termos poluídos, que a gente chama assim, gera volume, mas não gera conversão. Conversão falo monetária. Né? Depois a gente faz os anúncios que a gente quer, então a gente se posiciona da maneira correta, leva para uma landing page, e essa landing page tem dois caminhos, né? Ou a gente faz uma campanha de cadastro, que a pessoa pode receber um e-mail ali depois, ou mais comum, direto para o WhatsApp ali, né? Exatamente. Um dos grandes diferenciais aqui do escritório é que nessa campanha que a gente tem uma ferramenta para analisar o movimento do cliente dentro do site, né? Então, ou seja, além de fazer toda a estrutura para o cliente, a gente ainda consegue ver o que ele está fazendo dentro do site. Qual parte ele lê mais, qual botão ele gosta de clicar, onde que está dando certo, onde que está dando errado. E é por isso que a gente tem uma taxa de conversão até alta, né? Quando a gente fala de Google Ads aqui com os clientes. Exatamente. Nossa landing page tem uma taxa de conversão ali de 30%. 30%, cara. Ou É seja, alto, cada hein? 100 pessoas, 30 entram em contatos. Ou seja, quanto maior a taxa de conversão do cliente, mais volume ele tem. Quanto mais qualificadas as palavras-chave, maior a qualidade do lead. Sim. Quanto mais o lead é qualificado, maior a chance de venda. E quanto mais chance de venda, maior o faturamento do cliente. Então, tudo é um funil de vendas, né? Exato. Exatamente. Agora, trazendo outro ponto aqui, até para a gente poder ir levando para os caminhos finais aqui do nosso podcast, eu queria entender... Tu queria entender várias coisas, né? Tô puxando várias vezes aqui. Eu queria entrar no tema de vocês aqui. A gente falou um pouco de IA, mas eu queria falar um pouco de como a IA pode ajudar a ganhar tempo, além do atendimento, né? Então, a gente fala assim, IA de criar vídeo, IA de criar imagem. Então, eu queria falar desse ponto de IA para a parte de criação de conteúdo. Porque a gente tem muitos clientes aqui que tem uma dificuldade de gravar conteúdo e também não tem tempo. Então, hoje o Lucas lá, a gente trabalha com o ChatGPT, a gente tem o próprio GPT criando vídeos, a gente tem a IAs que fazem resumo, igual desse aqui a gente está conversando, tem a que já vai fazer um resumo pra gente aqui. Então, eu queria entender com vocês o quanto um advogado, o quanto uma empresa, um empresário consegue usar as IAs hoje em N formas para ganhar mais tempo, para gravar mais criativos, para planejar mais seu conteúdo. Cara, é extremamente fundamental. Para criar conteúdo, igual você comentou, a gente usa o GPT. O GPT pago, porque ele é muito melhor. Sim. Dentro dele tem o Sora, que você consegue... Por exemplo, a gente faz alguns vídeos ali, alguns criativos ali. O cliente grava o vídeo, só que às vezes o vídeo fica 1 minuto, por exemplo. Aí a gente coloca uma transição no meio.
Aí, pô, mas onde é que eu vou achar essa transição? A gente vai lá no Sora e coloca, ó, transição de homem pensando, por exemplo. Porque no meio do vídeo o cliente falou alguma coisa relacionada. E ele vai lá e gera pra gente. Sim. Para criar também o roteiro que ele vai falar pra gente, a gente também usa uma base. A gente consegue fazer isso com inteligência artificial. É algo que, claro, a gente sempre vai revisar o texto. Importante. Mas é algo que a gente levaria muito mais tempo, né? A gente levava, na verdade, muito mais tempo. Sim. Alguns anos atrás, que hoje a gente consegue fazer de forma muito mais eficaz. Sim, assim, a IA ela tem várias vantagens, né? Por exemplo, acho que o caso que pra gente foi o mais surpreendente foi o caso da calculadora que a gente criou, né? É verdade, isso é bom. Comenta dessa calculadora também, né? Como que ela ajuda o advogado? Como é que ele faz para ter acesso? A gente tem uma calculadora que ela calcula os anúncios aí para você, então ela vai metrificar se está indo bem ou não, tá? E o que é interessante dessa calculadora em específico? Quando a gente foi criar ela, a gente tinha uma base do que a gente queria, só que a trabalheira para fazer isso através de um Python precisaria de um programador. Estava eu um belo dia pensando, como a gente consegue atrair mais advogados para VK? Eu vou conversar com o Matheus tinha o sonho, né? Aí ele me deu lá 10 ideias e uma delas era essa calculadora. Sim. Calculadora de honorários, né? Não Sim. era esse nome, mas a gente acabou apelidando com esse nome. Onde a pessoa entra na nossa landing page, no nosso site, e ela vai fazer um cálculo ali, colocando vai colocar quanto que ela quer fechar de contrato, e aí vai aparecer para ela, ó, beleza, você quer fechar 30 contratos? Então você precisa investir tanto, você vai pagar mais ou menos tanto no lead, e você a cada 100 leads você tem que converter X%. Sim. Então ele já dá ali mais ou menos quanto contato que a pessoa vai receber, o quanto que ela tem que fechar, que é uma parte importante, e o investimento. E ela já julga se ela está num bom momento ou não, né? Exatamente. Ou seja, então a gente tem uma calculadora que para o cliente que está pensando em investir, é só ele solicitar para a gente, que a gente envia para ele, né? Essa calculadora é gratuita, pelo que eu entendi que vocês falaram aí. Sim. Então ele vai calcular quanto ele pode investir, o quanto ele pode fechar e o quanto tem de retorno para ele. Sim, exatamente. Exato. E para ele ter acesso, ele tem que fazer como? Só chamar lá no Instagram da VK, tá na landing page, como é que tá isso para ele ter acesso? Manda mensagem pra gente ali no Instagram, a gente vai te chamar ali no WhatsApp para passar o link para você. Pode falar lá, quero saber mais sobre a calculadora, a gente vai enviar para você. Pô, legal. E tá vendo? Ó, uma IA ajudou a gente pensar no conteúdo, ajudou a gente fazer o conteúdo e liberar para os clientes isso aqui. Ele literalmente criou todo o código de programação pra gente. No pago, tem que lembrar isso, no GPT pago. verdade. E foi assim, ó. O quê? 2 segundos? Foi Sei lá. Pô, show de bola. Então, pessoal, tem mais um ponto aí que a gente faltou abordar aqui nesse podcast hoje, que a ideia seria isso mesmo, falar um pouco das IAs para advogados ali, falar um pouco da estrutura comercial, do tráfego. Eu creio que para mim tá bastante conteúdo, tem muita coisa para colocar em prática. Eu acredito que assim, se a gente pode colocar um ponto a mais aqui de IA, talvez seria interessante para o advogado que ele precisa de reuniões, ele está querendo saber, quer colocar uma apresentação específica para falar de algo do trabalho dele, tem a Gama também, né, que ele pode utilizar para fazer apresentações rápidas. Então são várias IAs aí que tem para auxiliar, né? E assim, mas não fique só na IA, né? Utilize todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui de comercial, de orgânico. Se você tem alguma dúvida, se você quer performar melhor, quer fechar mais contratos, se hoje seu tráfego não está te trazendo isso, manda uma mensagem para a gente vai utilizar a calculadora de honorários, mas a gente também vai fazer realmente uma análise do que está acontecendo no seu momento e qual que é o direcionamento que você precisa. Isso aí. Então, finalizando aqui, VK, muito obrigado aí por quem participou do nosso Fala VK. Então, mais episódios toda semana a gente vai disponibilizar. Estou com o Matheus, estou com o Anakin. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa equipe, é só entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer fazer uma reunião com você. E se você quiser que a gente discuta alguma pauta, alguma ideia, deixa um comentário aqui no vídeo que a gente traz aqui no nosso próximo podcast. Matheus, Anakin, vocês querem finalizar falando alguma coisa? Pra mim tá legal aqui. Manda uma mensagem lá que eu vou te ajudar. Foi perfeito. Só, igual o cara comentou, qualquer coisa, @VK Digital Assessoria lá no Instagram. Só chamar a gente. Valeu. Valeu.